E aí, pessoal, as pessoas têm pedido para eu comentar as visões e a trágica morte do ex-satanista Daniel Mastral. E é disso que se trata o vídeo de hoje. Bom, Daniel Mastral foi um ex-satanista, isso é, um ex-integrante de uma seita satânica que, aparentemente, tirou a sua própria vida recentemente, na semana passada. E que, antes disso, vinha revelando muito da sua trajetória e do seu envolvimento, criticando essa tal seita que ele teria integrado. Isso desde o seu lançamento, de vários livros, mas sobretudo do seu livro Filho do Fogo, e ele revela como que essa seita envolvia pessoas de muito prestígio social, empresários políticos, celebridades, e que ajudavam, digamos assim, os novos membros que mereciam a alavancar na vida. E que ele conseguiu o emprego sem precisar fazer muita coisa, um salário bom por anos, desde a juventude, quando ele era uma espécie de desajustado, e ele encontrou um pertencimento lá. Ele era muito julgado pela sociedade e ele encontrou um pertencimento lá, mas com o tempo ele viu que tudo isso tinha um preço. O barato sai caro, digamos assim. Tudo que parece fácil na vida, a gente pode desconfiar. Ele teoricamente não poderia sair, segundo ele foi informado quando ele entrou, e evidentemente ele saiu, e não só isso, ele denunciou as práticas abusivas, características de seita, controladoras, práticas que inclusive, segundo ele, envolviam sacrifício de crianças para que Satã se alimentasse da energia vital, digamos assim. É claro que nada disso existe. O que aconteceu foi que uma pessoa que era muito sozinha, que tinha uma autoestima baixa, foi seduzida por uma seita, por um grupo de pessoas manipuladoras, e ele começou a acreditar em coisas que via outras pessoas acreditando, e que por anos ele acabou lidando com crenças muito problemáticas na cabeça dele, e crenças que levaram ele para um lado muito de teoria da conspiração, que, com todo respeito aos familiares e ao próprio Daniel, me parece ser grande parte do seu conteúdo. Muita pseudagem, muita coisa que não tem pé nem cabeça, nenhuma evidência empírica, tá? E ele costumava, fazer ligações de eventos muito aleatórios, com coincidências numerológicas. Por exemplo, o show da Madonna teria sido uma apologia ao satanismo. Ela não quis que a Globo exibisse os primeiros 12 minutos, e ela decidiu começar às 9 horas, 9 é um número muito importante. Enfim, várias conspirações, Ele conseguiu ligar o show da Madonna com fenômenos anômalos acontecendo no mar, com a guerra no Oriente Médio, e ele acreditava que existia uma nova ordem mundial, um novo reset, em que a maior parte da população mundial ia morrer, ia sobrar só 500 mil, e que todo um grupo de uma sociedade secreta, liderada pelo, se não me engano, Klaus, do FMI, estaria comandando os eventos, digamos assim, manipulando os eventos. É claro que isso não é verdade. Não tem ninguém manipulando os eventos da história de uma maneira controlada. Pode ser que existam sociedades secretas em que pessoas de cargos importantes e de influência se reúnam para dizer o que elas gostariam que acontecessem? Sim, é possível. Mas isso significa que os eventos que acontecem são premeditados e tudo vem sendo orquestrado por trás da cortina por um grupo de pessoas ricas e influentes? Claro que não, gente. Cada um está interessado no seu próprio umbigo, cada pessoa está perseguindo os próprios interesses, não existe uma seita mundial, uma organização, uma nova ordem Illuminati. É isso que me parece, essas teorias. Essa coisa de desconfiar de que existe uma nova ordem mundial, os Illuminati que estão por trás da história. Tudo isso é bobagem, tá? Assim como o conteúdo do Daniel
em grande medida era pseudagem e crenças teológicas infundadas, né? Ele acreditava que Satã era uma entidade real, né? Um anjo caído, alguém que se rebelou contra Deus e que convenceu grande parte dos anjos, né? Grande parte não, né? É uma parte minoritária, mas ainda assim uma parte significativa, e que existia uma luta entre bem e mal no fundo, né, da história, e que os seres humanos faziam parte disso e que, enfim, era possível causar, né, por magia, prejuízos a pessoas que você não gostava, enfim. Assista as entrevistas dele, mas o que aconteceu? Pelo visto, ele foi sendo ameaçado por um tempo e suspeita-se que ele tirou a própria vida, ou que ele foi assassinado, ou até que ele foi coagido a se suicidar. Dessas três hipóteses, por ser uma pessoa que já tinha tentado se suicidar antes, e isso aumenta as probabilidades dele fazer uma nova tentativa e conseguir, isso me faz pensar que dessas três hipóteses, ou ele realmente se suicidou por motivos de depressão, de lidar com os problemas na sua própria cabeça, né, depois de anos de escolhas ruins e de patologia, né, mesmo no cérebro dele, ou então que ele foi coagido. É possível que ele tenha sido coagido. Tem um vídeo que ele está lá na mata, ele sai do carro, possivelmente carregando uma arma, e é o último vídeo dele em vida. Por que ele não deixou nenhuma carta se ele não foi coagido? Por que ele não explicou a situação para os seus fãs e para os seus amigos como uma despedida, não estou mais aguentando? Por que foi tão abrupto e misterioso? E ele vinha recebendo ameaças, né? Se você não calar a boca, a gente silencia. Ele vinha sendo coagido. Então, assim como ele relatou pessoas que teriam sido coagidas ou teriam sido apagadas, digamos assim, por essa seita, né? Que é uma seita que tem várias células. Ele fez parte no Brasil, mas parece que tem uma grande célula nos Estados Unidos. No Brasil ele disse que tem cerca de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão. E por que isso acontece tanto? Por que as pessoas acreditam nessas coisas, cara? A educação é muito ruim, né? Nos Estados Unidos, as pessoas têm uma cultura supersticiosa muito grande. No Brasil também. Então, eu acho que isso está por trás. As pessoas têm uma imaginação muito grande, elas gostam de se sentir especiais, e elas gostam de se sentir num plano de um criador, de ter algo olhando por elas. Então é fácil embarcar, mas eu peço para vocês serem mais céticos. É só isso que eu peço. Nunca te pedi nada. Pedi sim, inclusive pedi para você se tornar membro do canal, se inscrever na Academia da Razão, a meu clube de assinatura, com o Clube do Livro. Já pedi muita coisa, mas eu peço mais essa. Seja um pouco mais cético. Você vê essas entrevistas do cara fazendo várias relações de coisas que não tem nada a ver, como se tivesse um grande plano mundial e entidades sobrenaturais por trás. Por favor, seja um pouco mais cético, escuta os cientistas, tá? Escuta as pessoas da academia, escuta as pessoas que estão buscando a verdade, evitando ser influenciadas por predisposições emocionais, antes de embarcar nessas coisas. E, é claro, fique longe de seitas. Fique longe de sociedades secretas, tudo que prometa um cuidado, uma família, uma alavancagem fácil na vida tem o seu preço. E essa é a perspectiva mais inteligente para se olhar para Satã, né, Lúcifer, o portador da luz, digamos assim, essa figura mitológica da Bíblia, como mais ou menos a gente encontra na história do Fausto de Goethe, que a gente tem um homem que faz um pacto com o demônio, né, com Mefistófeles, com Lúcifer. Ele, em busca de imortalidade, vende a sua alma, né, mas isso é um preço muito alto, ele aprende na história. Então é mais ou menos o que Daniel Mastral e essas pessoas fazem, não com uma entidade real, mas com a própria vida, né, com algo que acaba saindo caro, né, que não é tão vantajoso para eles. Então, essa maneira metafórica de olhar para Lúcifer, né, é a maneira mais
razoável, na minha visão. Vamos pensar, resumidamente, quem é essa figura mitológica Satã, também conhecido como Lúcifer, que significa o portador da luz. Há suspeitas de que isso remonte a uma origem greco-romana, lá em Prometeu, por exemplo, que rouba o fogo de Deus para dar para os humanos. Lúcifer também está muito associado a essa ideia de busca por conhecimento e de revolta, né? Mas tem origens que são desenvolvidas ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra Satã significa adversário, do hebraico, né? Significa adversário ou acusador, e aparece como um título e não exatamente como um nome próprio. No livro de Jó, por exemplo, Satã é um anjo que testa a fé de Jó sob a permissão de Deus, aquela aposta famosa. A figura de Lúcifer, que é comumente associada ao Satã, aparece em Isaías 14:12, onde ele é descrito como um anjo caído, que tenta se igualar a Deus e por isso é expulso do céu. Essa passagem costuma ser interpretada como uma referência a Satã. É no Novo Testamento que Satã é apresentado como o principal adversário de Deus, o príncipe das trevas, digamos assim, trazendo essa ideia de dualidade da batalha eterna do bem contra o mal, né, que está por trás de todo o discurso do falecido Daniel Mastral. Ele é o tentador e líder dos demônios que tenta Jesus no deserto e é visto como um ser que se opõe aos planos divinos. Ao longo dos séculos, essa figura se consolidou na teologia e na literatura como uma personificação do mal e do pecado. Então, esse desenvolvimento histórico da figura tendeu-se para essa dualidade, em que há as forças do mal e as forças do bem, as forças de Deus e as forças do diabo, e, na minha visão, isso tudo vem da consciência humana e da nossa busca por sentido, da nossa busca pelo certo e pelo errado, da nossa busca por verdades transcendentes, por entender a realidade de uma maneira primitiva, de uma maneira que se utiliza aí personificações antropomórficas. Então, nem Deus nem o diabo existem.